Glórias a Deus. Aplauda mais uma vez o Senhor com toda a sua força. Ele está aqui no meio de nós, amém? Pode sentar no seu lugar. Boa noite, igreja, graça e a paz. Boa noite para você que está nos assistindo da sua casa. O Senhor tem algo muito importante para te comunicar essa noite, amém? Bom, queria saber quantas pessoas do Celebrando Restauração tem aqui hoje. Levanta a mão aí. Hoje tem bastante, né? Então eu vou me apresentar no estilo Celebrando, tá? Oi, eu sou Márcio. Um discípulo amado de Jesus, lutando com a codependência emocional. Ela se manifesta na minha vida com procrastinação. Alguém sabe o que é isso? Aquela vontade de deixar tudo para depois, resolver depois. Perfeccionismo, desejo de controlar pessoas e situações, no sentido que, se eu não estiver presente, as coisas não acontecem. Dificuldade de dizer não para poder agradar as pessoas, entre outras mazelas. Mas sabe o que é mais importante? Só por hoje eu não fui codependente. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, o tema da nossa mensagem hoje é quem eu sou. Querendo ou não, cada um de nós, diariamente, vai responder essa pergunta, de acordo com as nossas atitudes em relação àquilo que se apresenta no dia a dia para a gente. Então, acontece uma situação, você vai estar respondendo quem você é, a sua identidade. E essa identidade começou a ser formada lá na sua casa. Aprove a Deus delegar aos pais que formasse a nossa identidade nas nossas casas. E ali, a gente, naquela tenra idade, começa a receber informações dos nossos pais, tios, avós, e assim por diante, depois professores, pessoas que exercem autoridade sobre nossa vida, e ali a gente vai formando a nossa identidade. E essa identidade pode ser formada pelos outros, por nós mesmos ou por Jesus. Essa noite você tem uma escolha. E eu queria começar contando uma história para ilustrar isso para você. Um homem chamado Paulo, nome fictício, tá? Mas a história é real. Ele era um bom crente, na maior parte do tempo, como eu e você. Mas ele tinha um grande problema. De vez em quando ele explodia em ira. Não sei se alguém aqui já viu alguém explodir em ira. E uma vez ele saiu de carro, e aí ele estacionou seu carro no estacionamento, e quando ele voltou, na hora de sair, tinham deixado uma passagem estreita para ele passar. E ele chegou com aquele carro ali, ele parou e começou a analisar se ele ia conseguir passar ali. E, de repente, chegou um carro atrás dele e deu uma buzinada rápida. E ali, naquele momento, ele explodiu de ira, ele saiu do carro dele, ele foi lá no outro carro, puxou a pessoa para fora da janela, falou um monte de barbaridades para aquela pessoa, jogou ela de volta, e quando ele ia voltando para o seu carro, ele viu no para-choque do seu carro escrito: se você ama Jesus, dê uma buzinada. A esposa dele tinha falado que ia colocar esse adesivo lá no para-choque. E aí ele entra no carro, ele se afunda no banco de vergonha, e ele sai dali bem devagarinho, e ele fala: eu preciso buscar ajuda. E aí aquele homem vai, procura o seu pastor e fala com ele: pastor, eu não aguento mais viver dessa forma. Eu não sei porquê, algo dispara em mim, um gatilho, e quando eu vejo, eu já estou fora de mim, explodindo em ira. E aquele pastor, com muita paciência, falou: irmão, vamos orar agora, pedindo para Deus revelar para você qual a razão da sua ira. O que tem aí dentro que provoca todo esse transtorno em você? E nós vamos orar, pedindo para que ele faça isso, e depois nós vamos ficar um tempo em silêncio, e você vai ouvir o que Deus está te dizendo, um pensamento, algo que venha na sua mente. E assim eles fizeram. E aí o pastor orou, e ele ficou algum tempo em silêncio. E depois de um tempo, já demorou um pouco, pastor: e aí, meu irmão, Deus falou alguma coisa com você? Ele falou: não, pastor, nada de significante. Eu tive um pensamento aqui, mas não tem nada a ver. Mas você não gostaria de compartilhar? Aí ele: não, pastor, não tem nada a ver com o que está acontecendo. Mas compartilha, quem sabe? E aí aquele homem contou que quando ele tinha 8 anos, ele combinou com os amiguinhos dele da escola de ter uma noite especial na casa dele. Eles iam assistir filme até tarde e comer pipoca. E aquela noite era muito especial para ele. E eles combinaram tudo, e chegou aquele dia, os pais dos seus amigos trouxeram, eles entraram e brincaram, jantaram, e depois foram assistir filme, comeram pipoca, e lá para 1h30 da manhã eles foram dormir. Era uma noite super especial para ele. E aí, quando ele acordou, um pouquinho antes da manhã,
o que tinha acontecido? A cama estava toda molhada. Ele fez xixi na cama. E aí, preocupado com aquilo, imagina, um menino de 8 anos. Ele se levanta correndo, junta toda a roupa de cama, leva correndo para a lavanderia e fica quietinho, né, para que os amigos dele não percebessem. Os amigos acordaram, foram tomar café, só que ele não sabia que a mãe já tinha visto, e ela contou para o pai. E o pai resolveu tratar aquela questão aonde? Na mesa do café. E aí todos se sentam na mesa, ele, os amiguinhos dele, e o pai fala assim: quem é o molhador de camas? E aí ele começou a ficar envergonhado, e ele fala: você pensa que eu não sei que você fez xixi na cama na madrugada? Você não tem vergonha? Um menino de 8 anos, e começou a humilhar aquele menino na frente dos seus amigos. Quando ele já estava bem humilhado, como se não bastasse, o pai dele abaixou o seu short e deu uma surra nele ali na frente dos seus amigos. Aquele momento foi crucial na vida daquele homem, daquele rapaz, do Paulo. Ele cresceu limitado por aquela situação, e ele praticamente apagou aquilo da mente dele. Mas ele cresceu uma pessoa com muitas dificuldades. Tudo que ele começava, ele não terminava. Ele era um cara que não era bem sucedido no trabalho. Ele armazenou uma série de sequências, né, de fracassos na vida dele por causa desse episódio. Mas naquele dia o Espírito revela aquela situação e ele é convidado a perdoar o seu pai. E o pastor falou para ele: expressa, ora agora e diz para Jesus o que você sentiu naquele momento. E aí aquele homem solta um brado de dor, começa a chorar compulsivamente, e naquele dia ele conseguiu perdoar o seu pai. E depois ele, conversando com o pastor, ele falou: pastor, se eu pudesse naquele dia, eu teria matado meu pai. E aquela ira armazenada no coração dele, ano após ano, gerou aquelas explosões de ira que ele estava vivenciando. Naquele dia, a identidade daquele homem foi roubada. O inimigo, queridos, infelizmente, tem usado nós, pais, inclusive nós que conhecemos a palavra, para roubar a identidade dos nossos filhos. Eu mesmo vivenciei essa situação com meu filho mais velho, né? O Marcelo, graças a Deus, está ali, ele já pegou a parte mais tranquila da minha doença emocional, mas o Maurício não. E nós, dentro das nossas casas, com os nossos filhos pequenininhos, nós temos dito palavras para eles, temos feito ações que têm roubado a identidade dos nossos filhos. E essa pessoa cresce vivendo derrotas sobre derrotas, e a gente não sabe, muitas vezes, por que é. Eu creio que o Espírito Santo está falando com você, como falou comigo, né, inclusive no dia que o pastor Fábio pregou, né, que falou da questão da violência, não só física, mas de palavras com as crianças, e eu vi as crianças aqui tão inocentes e tão frágeis, homenageando seus pais, quando muitas vezes elas voltam para suas casas e encontram um tirano dentro de casa, alguém que não dá amor, carinho, tudo aquilo que ela precisava para ter a identidade de Cristo na vida delas. Não é assim, irmãos? Então, só muda de endereço, mas isso acontece nos lares. E muitas vezes, não é porque a pessoa quer, mas por ignorância. E quando eu falo ignorância, não é estupidez, é falta de conhecimento, principalmente falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, hoje o Espírito quer tratar isso com você, comigo, porque em determinado momento você pode ter tido a sua identidade ferida, mas em outro momento você reproduziu isso na vida de alguém. Você está compreendendo? Então, é sobre isso que nós queremos tratar essa noite. Quem eu sou? O texto que a gente vai usar é Lucas 19, de 1 a 10. Você pode abrir aí ou acessar, você que está na sua casa também. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Antes da gente ler o texto, eu queria só trazer uma informação sobre identidade que o pastor Greg Hill, autor de vários livros, inclusive Veredas Antigas, ele traz para a gente uma definição. Identidade é a minha percepção de mim mesmo sobre o valor da minha vida e do meu ser. O rumo de nossas vidas adultas está traçado por essa transferência de identidade que recebemos durante nosso crescimento e na infância. Não é isso? Então, tudo aquilo que a gente vivenciou, hoje nós somos esses adultos e estamos reproduzindo aquela identidade que foi marcada em nós. Então, vamos ler o texto aí? Você já abriu? Alguém quer que espere? Lucas 19, de 1 a 10. Eu vou ler nessa versão aí, Almeida século 21, tá? Mas você fica à vontade aí para ler na sua versão. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão
porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. E se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado pela Tua palavra, ela tem tantos ensinamentos para nós, Senhor, e hoje eu gostaria que Teu Espírito Santo, Pai, pudesse ministrar ao meu coração, como já tem ministrado, sobre a minha identidade e sobre a identidade dos meus irmãos. Também por aqueles, Pai, que estão nos assistindo. Muitas famílias, Pai, têm vivido crises existenciais, filhos têm estado em depressão, tristeza, abatimento, desejo de suicídio, e tudo isso, Pai, tem a ver com a nossa identidade. O Senhor programou, Pai, o nosso lar, o nosso pai, a nossa mãe, para nos dar o senso de valor, Pai, e também de destino, Senhor Deus, também de propósito. Mas o inimigo, ciente disso, Pai, tem entrado nos nossos lares e roubado esse sentimento de valor e de propósito. E muitas pessoas não sabem por que estão aqui. Muitas pessoas acham que não valem nada, mas isso é uma mentira de Satanás que cai por terra hoje em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que o Senhor quer restaurar famílias, o Senhor quer restaurar vidas, o Senhor quer que nós caminhemos numa vida abundante que só Jesus Cristo pode dar. Continua, Pai, a falar aos nossos corações. É que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o texto de Lucas 19, a grande ideia é que a verdadeira identidade de Jesus. Então, esse texto vai tratar sobre isso. E aí começa com esse texto de Zaqueu. Então, como vocês sabem, Zaqueu era um publicano. O que era um publicano? Um cobrador de impostos, que era judeu, mas trabalhava para o Império Romano. Então, ele era um traidor da sua pátria, né? Porque além de ele cobrar o imposto que era do governo romano, ele ainda cobrava algo a mais para ele. Essa era a fama. Era como se hoje aqui no Brasil a gente trouxesse um político, né? Então, o publicano, quando se falava, ele é publicano, as pessoas já tinham uma ojeriza àquela pessoa. Hoje, quando a gente fala de político no Brasil, e nem todo político é ruim, é corrupto, né? A gente não pode generalizar. Quando a gente fala disso, a gente já cria um preconceito, ou seja, a gente transforma a profissão da pessoa na identidade dela. A sua profissão não é a sua identidade. Você tem uma identidade em Cristo, amém? Mas Zaqueu foi taxado dessa forma, né? Então, a oportunidade de salvação bate à porta de Zaqueu, mas o inimigo, muito astuto, preparou uma cilada para Zaqueu, né, para que ele não chegasse à presença de Cristo. E a gente vai ver isso nessa caminhada, Jesus entrando em Jericó. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto aí, né, nós podemos deixar que nossa identidade seja definida pelos outros. Então, veja aí nos versículos 2 e no versículo 7 também. Eu acho que tem aí para projetar. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Lembrando que esse nome Zaqueu, ele tem uma vocação profética sobre a vida dele. Então, nós vamos, até o final da mensagem, entender que vocação é essa. Os pais de Zaqueu, inspirados por Deus, deram um nome para ele que registrava a identidade de Zaqueu, quem Zaqueu era. Mas o inimigo trabalhou para deturpar isso, como tantos de nós temos as nossas identidades deturpadas. Então, o texto fala, né? Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Aí, lá no versículo 7, ao verem isso, todos criticavam, dizendo, todos, as pessoas, os outros, ele foi ser hóspede de um homem pecador. Então, o que a gente vê aí? Na visão do povo, quem era Zaqueu? Rico às custas do sofrimento do povo, corrupto, ladrão, traidor do seu povo, repugnante e merecedor do inferno, ou seja, não tem valor e nem razão de existir. Então, quando o inimigo mexe na nossa identidade, a primeira coisa que ele quer comunicar para a gente é que você, eu, não temos valor.
Mas nós não podemos acreditar nessa mentira. Zaqueu se deparou com essa situação. Por muito tempo, ele foi rejeitado. Provavelmente, sua família também foi. Não, ó, é o filho do publicano. Não sei se vocês sabem, mas o publicano ele não tinha direito de entrar na sinagoga. Então, nem cultuar ele podia, porque os judeus repudiavam eles. Então, ele era um homem rejeitado, era um pária daquela sociedade, apesar de ter muito dinheiro, apesar de ter muitas posses. Ele não podia vivenciar essa riqueza dele, essa alegria dele com a sociedade, com as pessoas que ele convivia. E isso deveria ser uma tristeza muito grande para aquela família. Imagina, o seu filho vai brincar com alguém, e aí, quando ele chega na casa do coleguinha, fala, não, você não pode brincar com ele, porque o seu pai é publicano, né? E aquela criança volta para casa triste. Ou seja, muitas portas foram fechadas para aquela família. Mas Jesus, ele não fecha a porta para ninguém, né? A gente vai ver que, no final do texto, ele fala, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. A iniciativa parte dele, é ele que está nos procurando. E essa noite ele está procurando aqui corações quebrados também, pela identidade que foi roubada. Talvez agora esteja passando aí na sua mente coisas da sua infância, como tantas lembranças vêm à minha quando eu escuto as pregações, né, quando eu vejo uma situação, quando eu vejo, às vezes, no mercado, um pai humilhando o filho ou batendo no filho demasiadamente, parece que dispara um gatilho em mim. E eu relembro de coisas, e aquilo ainda dói no meu coração. Mas, graças ao Senhor, na minha caminhada, eu pude passar por um processo de restauração. E Deus restaurou a minha identidade. Mas eu continuo no processo de restauração, como cada um de nós, até que Cristo volte. Porque então seremos transformados, né? E não teremos mais pecado, teremos um corpo glorioso. Mas até lá, queridos, é uma caminhada, e a gente precisa matar um leão de cada vez, um leão por dia. Amém? Então, a primeira coisa, o que os outros têm dito sobre você? O que você ouviu na sua casa sobre você? Quando você fez xixi na sala de aula, muitas pessoas ficaram traumatizadas nessa fase, porque na escola, no meio da sala de aula, não conseguiram ir no banheiro e fizeram xixi. A Nilce está balançando a cabeça ali, eu acho que ela se identificou, né? A Nilce é minha esposa, tá? Então, muitas mazelas aconteceram no nosso passado e a gente não sabe explicar por que nós temos alguma reação. Você já viu uma pessoa ter uma reação exacerbada por uma coisa tão pequena? Aí você fala assim, como assim? Por causa de um copo sujo que foi colocado na pia, a pessoa fez esse escândalo, um copo que se quebrou, ali disparou algum gatilho que remeteu ela a alguma situação da sua vida. E isso é um indício de uma identidade que foi roubada, que foi deturpada. Mas o Senhor, Ele quer restaurar as nossas identidades. Eu queria que você visse um vídeo, ele vai passar aí, o vídeo 1, que vai falar um pouquinho sobre isso. Há um incômodo dentro de você. Todos temos um grito, pronto a bradar. Mas os outros, eles sim, dizem muito sobre você. Quem eles acham que você é? A mensagem é enviada o tempo todo, ininterruptamente, para o fundo do seu coração é esta: você não tem valor. E de fato, você acredita. Você não tem valor algum. Seu estúpido, você é um nada. Quem eu sou? Você tem entregue a sua identidade na mão dos outros? Se você tem feito isso, você vai viver um tobogã emocional, porque toda vez que uma pessoa ignorar você, toda vez que ela emitir um parecer sobre você, você vai lá no fundo do poço. Se você recebe um elogio, se você é honrado, então você vai lá em cima. E você vive nesse tobogã emocional, porque a sua identidade está na mão das pessoas. Hoje é dia de resgatar a sua identidade da mão das pessoas.
O que importa de verdade, queridos, é o que Jesus pensa de você. E essa pergunta que você precisa começar a fazer essa noite. Senhor, o que o Senhor pensa de mim? Eu nasci num lar disfuncional também, queridos, e isso trouxe muitas mazelas para a minha identidade. Mas eu tive o privilégio, né, de encontrar pessoas que me introduziram num processo de restauração, de cura do meu coração, como as pessoas que estão celebrando aqui, e sabem, né, quantas coisas a gente tem compartilhado e tratado ali, e quantas pessoas têm sido libertas. Qual é a dor que está hoje aí dentro do seu coração? Que lembrança triste que vem e te deprime, te abate? O que o Espírito está trazendo à sua mente? Porque Ele quer que hoje você venha deixar isso aqui no altar e seja liberto em nome de Jesus. Não deixe mais a sua identidade na mão das pessoas, porque se fizer assim, é como se o inimigo tivesse uma promissória contra você. Você vive refém, você vive escravo do pensamento e do conceito dos outros. Mas hoje Ele quer libertar você em nome de Jesus. Amém? Queria que você estivesse pensando também, principalmente os pais e as mães que estão aqui, o que você tem falado para os seus filhos. Você está imprimindo uma identidade nele. Eu tinha um colega lá em Florianópolis que, ciente dessa questão, ele dizia o seguinte: Márcio, toda vez que eu vou brigar com meus filhos, que eu me irrito com eles, eu chamo eles de bênção, de maravilha. Sai daí, maravilha! Né? Para não dizer palavras que vão denigrir ou vão machucar eles. Então, assim, é um exercício para a gente fazer de falar palavras abençoadoras para os nossos filhos. Quantas vezes, queridos, nossos filhos ouviram: você não vale nada, você é um burro, você não presta para nada, você é um porco. E aí, né, as palavras vão se multiplicando aí, principalmente quando estamos nervosos, não é assim? Mas hoje é tempo de se arrepender, queridos, das palavras que nós declaramos, e pedir perdão também para os nossos filhos, e falar para eles da nossa ignorância, como eu tive a oportunidade de fazer isso com o Maurício, né? Provavelmente o Maurício está assistindo lá de Brasília, e nós fizemos nosso concerto, porque em determinado tempo da minha vida, eu imprimi essa identidade na vida do Maurício, no tempo da minha ignorância. Mas quando o Senhor me revelou essa vontade dEle sobre a identidade, eu pude fazer um concerto com Ele, ali houve perdão, ali houve concerto, e hoje nós temos essa intimidade de pai e filho de novo. Mas muitos relacionamentos entre pais e filhos estão quebrados, não é assim? Mas hoje é dia de restauração, hoje é dia de resgatar a identidade da mão do inimigo, amém? Vamos seguir? Nós podemos também deixar nossa identidade ser definida por nós mesmos. Então, em algum momento as pessoas disseram para nós quem nós éramos, e nós acreditamos. Agora, a gente pega aquela mensagem que a gente recebeu e a gente vai acreditar nela e nós mesmos vamos definir quem somos. Eu não sou nada. Então, o texto aí, versículo 3, ele diz o seguinte: ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão, e porque era de pequena estatura. Então, para o conceito de Zaqueu, quem ele era? Sou limitado por ser pequeno, sou rejeitado, ninguém me ama ou me aceita de coração, só me toleram por causa do meu dinheiro, do poder que tenho e do meu título na sociedade. Esse era o pensamento que Zaqueu tinha dele mesmo. E um homem rico como ele poderia ter providenciado que Jesus fosse na casa dele. Sabendo que Jesus viria, eu tenho dinheiro, eu vou pedir para os meus servos irem lá, preparar um jantar e trazer Jesus na minha casa. Mas ele, olhando para ele, ele falava o quê? Eu não sou digno. Eu não sou digno de receber ele na minha casa. Eu sou pequeno. Ninguém gosta de mim. E ele ficou paralisado. Ele poderia ter proporcionado esse momento com Jesus antes. E poderia ter conhecido Jesus e a salvação. Mas ele foi bloqueado pelo conceito que ele tinha dele mesmo. Qual é o conceito que você tem de você mesmo? Eu lembro quando tem aquela passagem que os homens entram na Terra Prometida e encontram ali a primeira cidade, Jericó. Foram 10, né? O que 8 disseram? Como eles se enxergaram? Nós, diante deles, somos como o quê? Gafanhotos. Imagina você se classificar assim: cara, eu sou um gafanhoto, né? Diante dessas pessoas, eu não sou nada. Veja como a identidade daqueles homens estava deturpada. Mas tinham 2 homens ali que tinham a identidade de Deus neles. E eles disseram: não, né? Nós somos pequenos, mas o nosso Deus é maior. E nós vamos vencer. E por causa daqueles 2 homens, houve vitória.
Amém, igreja? Como você se enxerga é como será. Quantas oportunidades a gente perde na nossa vida porque elas aparecem e você diz, não, não é para mim, eu não sou capaz, é demais para mim, eu já perdi muitas oportunidades. Então, porque você olha para si mesmo e diz, não, isso não é para mim, quem sou eu? E o inimigo vai te enganando, dizendo que você não pode. Quantas oportunidades aqui na igreja ofereceram para você, meu querido, vem facilitar um PGM, eu? Jamais, eu não posso. Queridos, o fato de eu estar aqui falando para vocês é um milagre. Porque lá na minha infância, alguém disse, imprimiu essa identidade. Cara, você jamais vai poder fazer isso. Jamais você estará à frente de pessoas falando. Nunca. Mas eu estou aqui, para a glória de Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus. Então, quando Deus entra na nossa vida, Ele muda a nossa identidade. E você pode acreditar o que você pode vir a ser nas mãos de Deus. E as limitações, elas vão caindo por terra. Você pode, se Cristo estiver contigo. Então, Ele só quer que a gente caminhe, que a gente marche. Você pode estar paralisado hoje pelo que estão dizendo de você. Não, você não pode. Você pode estar paralisado pelo que você mesmo já acredita que você é. E muitos de nós fomos paralisados aonde? Dentro das nossas próprias casas mesmo. Com aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, pela ignorância deles, por não conhecerem muitas vezes a palavra. Mas o Senhor quer romper com isso hoje, em nome de Jesus. Deus quer resgatar a sua identidade, Ele quer que você entregue a sua identidade hoje na mão da pessoa certa, que é Ele. Amém? Vocês estão compreendendo? Então, queridos, vocês, eu, precisamos tomar uma decisão diante do Senhor hoje, uma escolha que a gente precisa fazer, para que essas oportunidades, inclusive de salvação, não sejam perdidas. Porque o texto aqui, ele fala de salvação. E Zaqueu não se achava merecedor da salvação. Mas a gente vai ver que até o final do texto, isso vai acontecer. Talvez tenha alguém aqui hoje que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E talvez aí no seu coração, por tudo que você ouviu sobre você mesmo, você diga, eu não mereço, eu sou muito pecador, eu sou pior do que os outros. Aí eu quero te falar uma novidade, não é por merecimento. Você ouviu? A salvação não é por merecimento, é pela graça. Então você está apto. Se o inimigo tinha fechado essa porta para você, hoje é dia de salvação. Você pode abrir essa porta e passar por ela, porque Ele já pagou o preço por você. Amém? Então você pode receber a salvação do Senhor. Né? Ela está disponível para você também. Não se ache menor do que ninguém, meu irmão, porque você foi criado com um valor e com um propósito. E Deus quer concretizar isso na sua vida. Ele quer dizer para você, você é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Eu tenho propósitos para você, eu tenho um ministério para você. A dor que você vivenciou, hoje, pode ser o seu ministério. Naquilo que você sofreu, eu quero te curar e te usar. E assim Ele vai fazendo na vida de cada pessoa. Né? Aqueles que sofreram no seu casamento, hoje estão ajudando casais. Aqueles que passaram pelas drogas, foram libertos, estão ajudando outros que hoje estão vivenciando isso. E assim Ele vai usando as nossas vidas como ferramentas para resgate de outros. Amém? Vamos então para o... Sim, eu quero falar ainda. Coloca aí o ciclo da sabotagem. Quando você decide quem você é, por você mesmo, e você define, não, eu sou isso, eu acredito que eu sou pequeno, como Zaqueu. Você vai vivenciar esse ciclo da autossabotagem. Olha o que esse ciclo aí diz. Está pequenininho, mas eu acho que dá para ler. Você tem uma ideia, certo? Você diz, eu vou fazer. Aí depois você diz, mas se der errado? Acho que não sou capaz. Melhor ficar onde já estou. E aí eu desisto. Então, quando você acredita na mentira que contaram para você, você se auto-sabota todo dia, seja em qualquer área da sua vida. Eu vejo isso aí lá com o pessoal do Celebrando, e eu até brinco com eles, está chegando a época do retiro, que é esse encontro com Deus, um momento de libertação tremenda, e o inimigo vai fazer de tudo para que a autossabotagem atue em você. E você vai arranjar alguma desculpa, vai inventar alguma coisa para não ir no retiro. Isso acontece todo ano com algumas pessoas, né? Porque eu sei, queridos, que não é fácil, é mais forte do que a gente. Você quer,
mas o inimigo fica ali trabalhando e você acaba se auto-sabotando. Quantas oportunidades você perdeu na sua vida porque você ficou se auto-sabotando? Você prejudicou a si mesmo. Não precisou de ninguém fazer isso. Você mesmo perdeu aquilo que colocaram nas suas mãos porque você falou, não, eu sou pequeno, eu não mereço. Mas isso tem que ser quebrado hoje em nome de Jesus. Você pode, em Cristo você pode. Amém? Então, quem você é na sua própria opinião? Como isso tem afetado a sua vida? Então, no seu dia a dia, como Paulo, será que você tem explodido em ira? Como isso tem afetado os seus relacionamentos, o seu trabalho, com seu chefe, na igreja? Então, é momento de pensar sobre isso. Porque se essas coisas não afetassem a nossa vida, não teria problema nenhum. Mas o fato é que afetam. O fato é que, às vezes, você vem no seu carro de casa, brigando com a sua família, irado. Eu, por exemplo, eu não gosto de chegar atrasado. Então, uma coisa que eu transtornava a minha família na época da minha doença era se eles me atrasassem para chegar na igreja. O importante era eu cumprir o horário, as pessoas que se danem. Então, eu machucava a Nilson, eu machucava o Marcelo, eu machucava o Maurício, não importa. O que importa é chegar no horário na igreja, para dar satisfação para o outro. Por quê? Porque a minha identidade estava na mão do outro. Então, a gente vinha se degladiando dentro do carro, mas quando chegava na igreja, abria o sorriso, a paz do Senhor, irmão, glória a Deus, né? E aquela falsidade, aquela hipocrisia, graças a Deus eu fui liberto disso, né? Amém? Mas eu ainda não gosto de chegar atrasado, tá? Ok. Vamos lá para o último ponto, né? Podemos deixar que a nossa identidade seja definida também por Jesus. Então, Zaqueu ultrapassou a fase de deixar que a identidade dele fosse definida pelos outros, passou aquela barreira da identidade ser definida por ele mesmo, porque eram mentiras de Satanás sobre a vida dele, e agora ele decide se encontrar com Jesus. Então, eu e você podemos ter ficado paralisados por muito tempo nas nossas vidas, mas hoje você pode decidir e fazer, tomar uma decisão de falar, não, agora eu vou romper com isso. Eu vou pegar minha identidade da mão das pessoas e eu vou acreditar no que a palavra diz que eu sou. Amém, igreja? E hoje você pode sair daqui com a sua identidade transformada. Então, vamos ver aí no versículo 5. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu tenho de ficar em tua casa. Jesus não tinha encontrado ainda com Zaqueu, mas olha para ele e chama pelo nome, que em hebraico significa. Olha só, queridos, que interessante. Lembra que eu falei lá atrás que o nome de Zaqueu tinha uma vocação profética? E olha só o que significa o nome dele. O justo, o puro. Você pode dar um glória a Deus por isso? Cara, é uma coisa incrível. Deus resgata agora ali a sua verdadeira identidade. Então, os pais de Zaqueu, movidos pelo Espírito Santo, colocam o nome no menino, o justo, o puro. Aí vem o diabo e fala, eu vou estragar essa sua identidade, você vai ser um cara sujo, ninguém vai gostar de você, você vai ser repudiado por todo mundo, você vai ser um publicano, e eu vou afastar você do caminho da salvação, você não vai ter acesso. E aí, Jesus vem, Jesus não conhecia Zaqueu, tá? Não tinha se encontrado com Zaqueu, e ele olha para Zaqueu, e ele fala essa palavra hebraica, justo, desce, eu vou ficar na sua casa. Então, Jesus olha para você hoje e ele fala ao contrário daquilo que o diabo está falando para você. Se você tem na sua cabeça aí, seu burro, você não presta para nada, inteligente, você é competente. E assim ele vai desfazendo todas as palavras malignas, né, que o inimigo jogou na sua vida. Então, ali ele começou a restaurar a identidade de Zaqueu, que encontrou a salvação. Amém? Então, todo o propósito de Deus em relação à nossa identidade é que um dia nós cheguemos à salvação em Cristo. Então, aqui, nós temos muitas pessoas que receberam Jesus como Salvador, mas, com certeza, algumas se sentem paralisadas por se acharem pequenas, não merecerem aquilo que Deus tem para você. Mas, como nós já dissemos, a salvação é pela graça, não pelas suas obras. Né? É pela fé em Cristo, e o preço já foi pago na cruz. Então, hoje você pode tomar posse disso. Mas, além disso, queridos, hoje você que feriu, hoje você que fraudou a identidade de pessoas que conviviam com você, dos seus filhos, você vai ter um momento de você tomar a decisão de pedir perdão.
Se posicionar diante de Deus, Senhor, hoje eu decido que eu vou pedir perdão para os meus filhos, por eu ter feito isso com eles, por eu ter dito mentiras sobre a identidade deles, e eu quero resgatar isso na minha casa, em nome de Jesus. Por outro lado, se você foi ferido na sua casa e você ouviu essas palavras mentirosas sobre você, hoje é dia de você perdoar essa pessoa e experimentar que Deus rasgue essa promissória da sua vida e sentir que você vai ser liberto desse peso que você carrega. Se abusaram de você e você se sente um lixo, um sujo, uma suja, um nada, hoje Ele quer dizer para você, essa promissória está sendo rasgada, você é um puro, você é uma pura, porque você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Queridos, vamos deixar os pesos do passado, porque Jesus já morreu na cruz e Ele já pagou o preço. E nós precisamos só tomar posse, mas o inimigo continua tentando nos enganar, dizendo que essa promissória ainda está com Ele. Mas hoje ela vai ser rasgada em o nome de Jesus. Eu quero passar mais esse vídeo, a gente já está encerrando, tá? Pode passar. Ouso dizer que Deus espera, anseia que você faça a Ele a pergunta. Você pode dizer, que pergunta? A pergunta é, quem eu sou? Então, você dirá, eu não sou mais um idiota, sem valor. O meu nome é Filho do Deus Vivo. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus. Quem você é na opinião de Jesus? Se você ainda não sabe, hoje é dia de você perguntar para Ele. Queria que você baixasse sua cabeça, estivesse em oração agora. O louvor vai cantar uma música. Enquanto eles estiverem cantando, você peça ao Senhor que traga à sua mente, como Paulo fez, um momento que você precisa tratar na sua vida. Quem sabe ele seja o motivo dessa sua explosão de ira ou de qualquer comportamento disfuncional, e hoje ele quer curar você e te libertar disso, em nome de Jesus.